porque eu era disléxica e não me saía bem na escola de jeito nenhum, sabe? E uma vez eu voltei para casa porque tirei um F na minha prova de matemática e eu disse, mãe, eu apenas. Bem, eu não consigo ver os números, parece apenas rabiscos para mim. Não consigo ver os números, o que vou fazer? E ela disse: bem, querida, quando você crescer, vai ter alguém para fazer os números para você. Então eu disse: ok. Ela foi chamada de deusa do pop, se reinventou mais vezes do que a maioria de nós troca de telefones e recusou Elvis 2 vezes. De encontros noturnos com estrelas do rock a sua inesperada incursão em infomerciais e provocações no Twitter, a história de Cher é tudo menos comum. Mas aqui vai uma para os profissionais da cultura pop. Qual ícone global da música uma vez disse a Cher que ela nunca faria sucesso como artista solo após sua separação de Sony? Deixe seus palpites nos comentários. Revelaremos o nome em breve. Fique ligado para os altos e baixos selvagens de seu império de 300 e poucos milhões de dólares, os amantes que ela manteve em segredo por décadas e por que sua casa pode ser mais famosa do que ela. Mas para realmente entender a magia de Cher, temos que voltar para onde tudo começou. E acredite em mim, seus primeiros anos têm mais reviravoltas do que você imagina. Vida inicial. Em 1946, no zumbido pós-guerra de El Centro, Califórnia, uma cidade desértica cheia de estradas desbotadas pelo sol e neon cintilante, Sherilyn Sarkisian nasceu em um mundo já zumbindo com contradição. As jukeboxes estavam tocando swing e o início do rock and roll, e os drive-ins ainda eram o auge do glamour de fim de semana. Mas para a pequena Cher, a vida em casa não era tão tranquila. Seu pai, John Sarkisian, era um caminhoneiro com uma veia para jogos de azar, frequentemente ausente e eventualmente completamente fora de cena. Sua mãe, Georgia Holt, uma atriz em tempo parcial e modelo ocasional, tinha apenas 19 anos quando Cher nasceu. Glamorosa, impulsiva e extremamente determinada, mas sempre perseguindo trabalhos e homens que não duravam. Cher cresceu vendo sua mãe passar de relacionamento em relacionamento, deixando Cher e sua meia-irmã, Chastity, à deriva através de uma série de cidades e escolas, como Tumbleweeds em uma tempestade. O dinheiro era apertado, mas as histórias eram ricas. Sua mãe uma vez namorou um homem que acabou sendo um ladrão de banco e houve a vez em que sobreviveram com latas de espaguete e viveram sem móveis. Cher se lembrou de sentar no chão para jantar, sonhando com uma vida maior onde ela nunca se sentiria invisível novamente. Quando chegou à adolescência em Los Angeles, Cher não estava apenas sonhando. Ela estava agindo como uma estrela. Ela desfilava pelos corredores da escola com aquela confiança característica, apesar de sofrer de dislexia e nunca realmente se encaixar. Sua voz profunda e pele oliva a faziam se destacar em um mar de loiras de Malibu, mas ela nunca tentou se misturar. Ela tentou se elevar acima. No entanto, não foi uma sala de aula ou um palco que mudaria seu destino. Foi um encontro casual em uma cafeteria que lançaria uma história de amor, uma dupla e um foguete de fama que ainda está subindo décadas depois. Carreira e sucesso. O primeiro grande momento de Cher não foi como artista solo, foi como parte de uma dupla. Em 1962, pouco depois de abandonar o ensino médio, ela conheceu um produtor tímido e de cabelos bagunçados chamado Sonny Bono em uma cafeteria. Ele tinha 27 anos, ela tinha apenas 16. Ele a acolheu, conseguiu para ela trabalhos como cantora de apoio. Sim, ela cantou em Be My Baby de Phil Spector e aos poucos a empurrou para o centro do palco. Juntos, eles eram desajeitados, magnéticos e estranhamente perfeitos. Em 1965, I Got You Baby lançou Sonny e Cher para o estrelato e a transformou em um ícone de estilo da noite para o dia. Mas a fama não foi um mar de rosas. À medida que os anos 60 do Flower Power se transformavam nos reluzentes anos 70, a individualidade e ambição de Cher começaram a superar o controle restritivo de Sonny. O casamento deles desmoronou, mas Cher, ela se ergueu. A reinvenção se tornou seu superpoder. E acredite, bem quando ela estava começando por conta própria, ninguém menos que Elton John supostamente disse a ela
que ela nunca conseguiria fazer sucesso solo. Essa é a resposta para a nossa pergunta do quiz anterior. Cher não reagiu nem discutiu. Ela simplesmente deixou a música falar. Dentro de um ano, ela lançou Bang Bang, My Baby Shot Me Down e provou que todos estavam errados. Alcançou o top 10 e marcou o início de uma carreira solo que duraria décadas, atravessaria gêneros e redefiniria o que é longevidade na cultura pop. Desde sua indicação ao Oscar por Silkwood até sua surpreendente vitória por Moonstruck, o talento de Cher para a atuação surpreendeu críticos que antes a descartavam como apenas mais uma diva pop. Ela se tornou a rainha dos retornos. Quando a indústria da música disse que ela estava acabada, ela retornou com Believe em 1998, pioneira no uso de autotune e criando um hino global aos 52 anos. Ao longo de tudo isso, ela lutou contra o sexismo na indústria, a vergonha do corpo e o constante escrutínio da mídia. Mas aquela menina que uma vez sentou no chão comendo macarrão enlatado se transformou em uma mulher que poderia dominar qualquer ambiente que entrasse. Sua voz profunda, que antes era motivo de zombaria no pátio da escola, tornou-se sua marca registrada. A menina que nunca se encaixava agora definia o que significava se destacar. No entanto, por trás das lantejoulas, perucas e holofotes, o verdadeiro poder de Cher não estava apenas no que ela vestia ou cantava, mas em como ela vivia. Porque uma vez que você remove o brilho do showbiz, o estilo de vida dela conta uma história por si só. Para Cher, o pessoal é sempre épico. A academia, a dieta e o sorvete. Você pode presumir que alguém que está sob os olhos do público há mais de 6 décadas vive de couve e caos. Mas o estilo de vida de Cher é nada senão cheio de contradições. Ela é famosamente disciplinada, com uma rotina de exercícios que humilharia alguém com metade da sua idade. Mesmo nos seus 70 anos, Cher supostamente vai à academia 5 dias por semana, alternando pesos, yoga e cardio. Mas ela também foi sincera sobre seu amor por comida lixo, brincando uma vez que poderia viver de chocolate e Dr. Pepper se seu treinador permitisse. E sim, apesar de ser praticamente eterna, ela uma vez afirmou que não acredita realmente em dietas. Uma peruca para cada humor. O armário da Cher. Menos guarda-roupa, mais museu da cultura pop. Dizem que ela possui mais de 100 perucas, cada uma com sua própria personalidade. Longa, preta e lisa para eventos de imprensa, loira e selvagem para shows, vermelho flamejante para quando ela está se sentindo especialmente desafiadora. Ela nunca se esquivou de um visual, seja o agora icônico vestido nu de Bob Mack no Oscar de 1988 ou couro e renda, em uma motocicleta em If I Could Turn Back Time. Mas não é apenas um traje, é uma armadura. Como ela disse, eu me visto assim porque posso. Ícone mãe-filha. A vida familiar de Cher trouxe suas próprias revelações de estilo de vida. Como mencionado anteriormente, seu filho Chaz Bono se revelou como transgênero no final dos anos 2000, gerando tanto apoio público quanto controvérsia. A jornada de Cher da confusão para uma aliança feroz tem sido uma de suas transformações pessoais mais poderosas. Hoje, ela é uma das celebridades mais francas na defesa dos direitos lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer+. E quando perguntada sobre sua evolução, ela resumiu perfeitamente. Eu não entendi no início, mas você ama seu filho. Espiritual, mas não açucarado. O relacionamento de Cher com a espiritualidade é tão único quanto tudo mais sobre ela. Ela foi criada com uma mistura de influências católicas e ortodoxas armênias, mas como adulta, ela explorou tudo, desde o budismo até a cabala. Ela até mesmo teria trabalhado com um médium psíquico para ajudar a orientar suas escolhas de carreira durante fases mais incertas. Ainda assim, não a confunda com uma guru esotérica. Ela é tão propensa a fazer uma piada sobre queimar sálvia quanto a realmente fazer isso. Para Cher, a crença é pessoal, bagunçada e sempre em evolução. Grande coração, grandes movimentos. Por trás das câmeras, Cher também é profundamente filantrópica, financiando silenciosamente projetos para crianças desfavorecidas,
bem-estar animal e, mais notavelmente, seu compromisso de longa data em apoiar veteranos. Durante a pandemia da doença do coronavírus 19, ela até lançou uma iniciativa de caridade para levar EPIs às comunidades indígenas americanas em parceria com a nação Navajo. Ela já disse antes que a fama é uma ferramenta e ela pretende usá-la não para manchetes, mas para ajuda real. O lado engraçado de Cher... E não vamos esquecer, Cher é hilária. A conta dela no Twitter, sim, ela ainda digita tudo em maiúsculas e com caos de emojis, é uma mina de ouro de pensamentos bizarros e brilhantes, desabafos políticos inesperados, e a ocasional pergunta confusa sobre tecnologia, o que é nuvem, continua sendo a favorita dos fãs. Ela uma vez brincou que sua mãe lhe disse para casar com um homem rico e ela respondeu: "Mãe, eu sou um homem rico." Não, minha mãe disse, Cher, quando você ficar mais velha, eu gostaria que você se apressasse para envelhecer, para que pudesse se acalmar e casar com um homem rico. E eu disse, mãe, eu sou um homem rico, sabe? É como se eu não precisasse casar com um. Clássica Cher, partes iguais de perspicácia e sabedoria. Uma vida de contrastes. O que torna o estilo de vida da Cher tão magnético é que está cheio de contradição. Ela é tanto mítica quanto profundamente humana. Um minuto, ela está meditando em sua propriedade em Malibu. No próximo, ela está rindo sobre botox na televisão tarde da noite. Sua vida é um testemunho de longevidade, não apenas de carreira, mas de curiosidade, evolução e a recusa em ser enquadrada. No entanto, não importa quão disciplinada ou excêntrica seja sua vida pessoal, os verdadeiros destaques sempre foram seus relacionamentos. E algumas dessas conexões são coisas de lenda de Hollywood. Relacionamentos e conexões. Quando se trata de amor e conexão, Cher nunca se encaixou em caixinhas arrumadas e é exatamente isso que a tornou inesquecível. Seu primeiro casamento com Sonny Bono, como vimos anteriormente, foi parte romance, parte negócios e parte luta pelo poder. Mas mesmo após a separação, a história deles nunca realmente terminou. Quando Sonny morreu em um acidente de esqui em 1998, Cher fez um elogio que levou o mundo às lágrimas. Ela o chamou de o personagem mais inesquecível que já havia conhecido, prova de que, por trás de todo o brilho, o vínculo deles nunca havia sido totalmente quebrado. Seu segundo casamento com o roqueiro Gregg Allman foi famosamente turbulento, marcado por lutas contra o vício, reconciliações e o nascimento de seu filho, Elijah Blue. E enquanto o romance não durou, o vínculo maternal sempre permaneceu. Ela já falou sobre os desafios de ser mãe sob os holofotes, especialmente com Elijah e Chaz, seu filho com Sonny, trilhando caminhos complicados por conta própria. Ainda assim, o amor feroz de Cher permaneceu constante, mesmo quando o caminho não foi fácil. Romanticamente, Cher já foi ligada a todos, desde Val Kilmer a Gene Simmons, e ela já namorou um padeiro muito mais jovem de Queens. Mas para Cher, nunca foi sobre a história de tabloide. Era sobre conexão. E quando perguntada se ela já precisou de um homem, ela famosamente respondeu: "Um homem não é uma necessidade. Um homem é um luxo." Além do amor, as amizades de Cher têm sido tão icônicas quanto. Ela compartilhou um vínculo único com o estilista Bob Mackie, cujos trajes deslumbrantes ajudaram a moldar sua persona no palco. Ela era próxima de David Geffen, Elton John, e até se tornou uma mentora discreta para estrelas mais jovens como Lady Gaga e Miley Cyrus. O círculo de Cher sempre refletiu seus valores, leal, audacioso e cheio de vida. Ainda assim, enquanto ela compartilhou seu coração com muitos, a conta bancária de Cher conta sua própria história de independência e resiliência. Renda e patrimônio líquido. Cher não é apenas uma estrela, ela é uma potência em várias indústrias. A partir de 2025, seu patrimônio líquido estimado é de cerca de 360 milhões de dólares, construído através de música, cinema, televisão e um talento para a longevidade que poucos podem igualar. Sua turnê de despedida sozinha arrecadou mais de 250 milhões de dólares, enquanto papéis em filmes como Moonstruck, Mermaids e Burlesque aumentaram bem sua conta bancária em Hollywood.
Adicione a isso os royalties de sucessos que lhe deram as paradas e residências em Las Vegas, e você tem um portfólio que nunca descansa. Mas ela não parou por aí. Nos últimos anos, Cher lançou uma marca de gelato, entrou na cena da moda com peças de edição limitada e ganhou royalties de acordos de licenciamento e comerciais. Houve golpes financeiros. Sua separação de Sony deixou-a com dívidas e os problemas de Greg Allman não ajudaram. Mas Cher sempre se recuperou. No entanto, enquanto sua carreira construiu a fortuna, é o que ela fez com essa riqueza, particularmente no mercado imobiliário, que nos diz ainda mais sobre a mulher por trás do ícone. Mercado imobiliário. Quando se trata de mercado imobiliário, Cher não apenas compra casas, ela constrói santuários. Sua residência mais famosa, uma mansão em estilo mourisco de 14 mil pés quadrados em Malibu, situada em um penhasco com vistas panorâmicas do Pacífico. Inspirada pelos palácios venezianos, a casa era sua obra-prima pessoal, completa com portas esculpidas à mão, de paredes de calcário marroquino e uma sala de meditação. Ela a listou por 85 milhões de dólares em 2022 e continua sendo uma das casas de celebridades mais icônicas já construídas. Esse não era seu único pedaço de paraíso ao longo das décadas. Cher possuiu propriedades luxuosas em Beverly Hills, Miami, Aspen e até mesmo em Londres. Nos anos 70, sua mansão em Beverly Hills era um sonho da era disco, com tetos espelhados e uma boate privada. Ela é conhecida por estar profundamente envolvida no design de suas casas, muitas vezes até o último puxador de porta. Todo o espaço que ela habita parece uma extensão de sua identidade. Até mesmo sua segunda casa em Malibu, que ela comprou em 2023 após vender sua icônica propriedade, reflete uma versão mais contida de seu grandioso estilo. Mais moderna, mas ainda inconfundivelmente ela. Ainda assim, para alguém que é conhecida por comandar palcos e construir casas como palácios, é o que ela escolhe para dirigir, dentro e fora das telas, que adiciona outra reviravolta inesperada ao seu lendário gosto. Veículos e carros. Quando se trata de ir de A a Z, Cher sempre garantiu que a viagem fosse tão icônica quanto o destino. Ela já foi vista dirigindo de tudo, desde um Bentley clássico até um Porsche 911, mas seu preferido há muito tempo é um Range Rover. Luxuoso, discreto, mas poderoso, isso é bem a cara dela. No passado, ela tinha uma queda por Ferraris e carros musculosos, frequentemente aparecendo em eventos de tapete vermelho, em algo rápido, elegante e ousado sem pedir desculpas, muito parecido com ela mesma. Mas aqui está uma surpresa. Cher também teve uma fase Harley Davidson. Durante os anos 80, ela posou famosamente em trajes de couro completos, montada em sua moto fazendo manchetes e levantando sobrancelhas. Ela não apenas pilotava para mostrar, ela realmente amava a sensação de liberdade que isso lhe dava. Os fãs ainda falam sobre aquela época em que Cher não era apenas uma estrela pop, mas uma rebelde sobre duas rodas. Quando se trata de céus, ela também não é estranha a jatos particulares. Em seu auge, Cher era conhecida por fretar voos frequentemente, evitando o caos dos aeroportos e mantendo sua agenda apertada durante shows e filmagens consecutivas. Mas ela nunca foi ostensiva a respeito disso. Se alguma coisa, o uso de jatos por ela tem sido mais sobre função do que ostentação. Nenhum registro público a liga a um iate pessoal ou helicóptero, embora ela certamente tenha estado em ambos, muitas vezes durante férias no Mediterrâneo ou filmagens glamourosas. Ainda assim, ela não é do tipo que coleciona brinquedos por colecionar. A vida dela sempre foi sobre expressão, não excesso. No entanto, para uma mulher que viveu na faixa rápida por décadas, é o que ela está fazendo agora, nesta fase da vida dela, que pode ser o capítulo mais surpreendente até agora. Estilo de vida atual. Aos 78 anos, Cher está fazendo tudo, menos desacelerar. Na verdade, ela está trabalhando em novas músicas, provocando os fãs com a possibilidade de uma aguardada continuação de seu álbum Dancing Queen, de 2018.
Ela também se aventurou na indústria da beleza, lançando uma fragrância unissex à base de gel chamada Cher Eau de Couture, porque, em suas palavras, o perfume não tem gênero. Mídias sociais, ela está em todas, muitas vezes tweetando tarde da noite com a mesma mistura de ousadia e humor irreverente que a define há décadas. E sim, como provocado na introdução, ela recentemente reacendeu manchetes com um romance turbulento com Alexander Edwards, quase 40 anos mais jovem, provando que ela ainda está reescrevendo as regras de como é o envelhecimento sob os holofotes. Em entrevistas, Cher refletiu sobre seu passado com brutal honestidade e humor, muitas vezes dizendo: "Eu tive a carreira de 3 pessoas." Mas ela também é clara sobre seu futuro, ela ainda não terminou. Seja falando abertamente sobre política, lançando um single surpresa, ou aparecendo em uma passarela de moda, Cher continua a moldar a cultura em seus próprios termos. Bem, é isso para o vídeo de hoje. Deixe seus pensamentos nos comentários, clique em curtir e se inscreva. E se você está desejando mais jornadas selvagens de celebridades, confira nossa próxima análise profunda na tela agora.